Bom dia, minha gente, bem-vindo, bem-vinda a esse devocional. É o seguinte, faz muito tempo atrás eu recebi um pedido aqui de Loucos por Gachas. Ele falou o seguinte: Lou, fala das duas testemunhas do Apocalipse. Então, ele escreveu isso dia 1º de março de 2019. Então, demorei bastante tempo, mas eis a resposta. Gente, nesse vídeo hoje eu vou revelar o que significa essas duas testemunhas. Quem são? Como é que pode morrer e se ressuscitar de novo? Revelo tudo nesse vídeo, tá? Então continue assistindo. Então, gente, é o seguinte, você precisa entender que o livro de Apocalipse é um livro cheio de imagens simbólicas e de números simbólicos, tá? Não é um livro literal, não é um segredo ou um código muito complicado. Sabe por quê? Porque os mesmos símbolos que existem no Apocalipse estão na Bíblia, e a própria Bíblia no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a própria Bíblia revela o que significa cada símbolo no livro de Apocalipse. É só ir na palavra de Deus e você recebe a resposta. O problema que nós temos hoje em dia é que as pessoas não usam a própria Bíblia para entender os símbolos do Apocalipse. Agora vamos falar sobre as duas testemunhas, mas eu quero ler o versículo onde aparecem aqui. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhes sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem. E têm poder para transformar as águas em sangue, e para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra eles, e ela as vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos, e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que haviam atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas, e eles se levantaram, enchendo de terror os que os viram. Então uma forte voz do céu disse aos 2: subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, sob o olhar dos seus inimigos. Nesse momento houve um grande terremoto que destruiu o 10º da cidade. 7.000 pessoas morreram, e as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Uau, que passagem mais forte, passagem incrível sobre o fim do mundo. E, gente, nós vamos ver o que João falou sobre as duas testemunhas. Ele falou que eram oliveiras e que eram candelabros. Então, primeiro nós vamos olhar para as oliveiras. O seguinte, há um significado espiritual muito forte quanto à durabilidade de oliveiras. Mesmo que se queime ou corte uma oliveira, ela é capaz de brotar novamente de suas raízes. E é por isso que representa perseverança e fidelidade sob qualquer circunstância. Está escrito em Salmo 52, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Ou seja, gente, as oliveiras representam o povo de Deus, cristãos. São representativos da igreja. Então,
oliveiras representam a durabilidade e a força e o amor e a presença de Deus no povo dele, tá? Agora vamos para os candelabros. Então, em Apocalipse 1, o próprio João explica que os candelabros representam a igreja. E tem muita gente que pensa que as duas testemunhas são duas pessoas ou dois anjos, mas a própria palavra de Deus nos revela o que significam. É nós, é a igreja. E também todos os números no Apocalipse também são simbólicos. É mais provável que as duas testemunhas representam o papel profético dos seguidores de Jesus no tempo do fim. Porque é a igreja que vai chamar as nações para se arrependerem dos seus pecados e para voltarem para Deus. E, gente, na passagem que eu li é muito rica porque tem muitos outros símbolos que não são literais. Por exemplo, o que eu li fala que elas têm poder para fechar o céu e a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e tem poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com as pragas. Gente, isso representa o poder de Deus em nós. Isso representa as nossas orações que têm poder e os milagres que Deus realiza através da nossa fé. E é muito importante lembrar que eles dão testemunho, ou seja, eles pregam para as nações. Eles pregam para as nações se arrependerem e voltarem para Deus. E isso vai acontecer porque você já sabia que um dos sinais da volta de Jesus é a pregação do Evangelho em toda a terra. E essas duas testemunhas estão fazendo isso. E também é acompanhado por sinais milagrosos. Mas a besta venceu as duas testemunhas. Mas Deus as ressuscita e as vinga, e aí as nações finalmente se arrependem. Isso é simbólico da destruição da igreja, da perseguição que a igreja vai sofrer pelo mundo. Realmente vai aparecer que o mundo teve sucesso nisso e que a igreja sumiu, a igreja foi destruída. Mas Deus vai levantar a igreja de volta. E a nossa chave é o nosso testemunho. Nós temos que dar testemunho, ou seja, chamar as pessoas a se arrependerem, que possam voltar para Deus, que possam tornar as costas do pecado. E quando a igreja se reaparecer de novo, finalmente, por causa do nosso testemunho, eles vão se arrepender, as nações vão se arrepender e vão dar glória a Deus. E a besta, gente, o que significa a besta? Então, agora você tem que ir para Daniel 7. E Daniel revela muito sobre o significado dessas bestas na Bíblia. A besta é simbólico do mundo e do poder econômico e militar do mundo. Ou seja, quando as nações se tornam bestas, quando se autoexaltam no seu próprio poder e segurança econômica como Deus falso e exigem que as pessoas se comprometem a elas, isso aí são bestas na Bíblia. Então, a igreja vai sofrer um grande derrote no futuro, mas Deus vai levantar a igreja de novo das cinzas e Ele vai dar poder para a igreja e as nações vão ouvir o que a igreja tem para falar e vão se arrepender. E quando nós lemos que eles subiram ao céu numa nuvem, isso te fez lembrar de quê? Te fez lembrar dessa passagem aqui. Seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Você está vendo que a Bíblia contém tantos paralelos. E também o fogo que saiu da boca das testemunhas. Gente, é o fogo que sai da nossa boca quando nós falamos as palavras do Senhor, quando nós falamos com a sabedoria e o conhecimento de Deus, e os nossos inimigos não têm resposta face à sabedoria e a inteligência do nosso Deus. Gente, se você quer que eu faça um vídeo sobre o livro inteiro de Apocalipse, explicando mais ou menos cada parte,
cada parte não, porque aí vai ser um vídeo de 2 horas. Mas se você quer que eu faça um vídeo geral sobre o Apocalipse, explicando o que significam os símbolos no Apocalipse e a mensagem generalizada do Apocalipse, me diz aqui embaixo, fala para mim se você quer ouvir isso, tá? E antes de terminar, eu quero falar para você, a mensagem desse vídeo são 2 mensagens, tá? Você precisa estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela seu próprio significado se você tem a diligência para buscar o significado das coisas. E também a outra mensagem desse vídeo é: nós precisamos dar testemunho, tá? Quando nós damos testemunho para o mundo, quando nós usamos a nossa boca para falar para Deus, não só nossa boca, mas também as nossas ações, para falar sobre Deus, para explicar o amor dele para as pessoas e para o mundo, Deus usa isso poderosamente para encorajar as pessoas a se arrependerem, amém? Vamos orar. Oh, Pai Santo, Pai maravilhoso, obrigada, Pai, pela revelação da Tua palavra. Obrigada, Pai, pela verdade na Tua palavra. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra é poderosa, é forte, é maravilhosa, é reveladora. Tu não nos deixaste sozinho, Pai, mas Tu nos avisaste sobre o que vai acontecer no fim do mundo. Então nós sabemos o que esperar, Pai. Nós sabemos, Pai, que o fim do mundo está vindo e que o nosso testemunho é muito importante. Nós somos as Tuas testemunhas, Pai. Nos ajude, Pai, a relatar o nosso testemunho fielmente. Nos ajude, Pai, a falar do Teu grande amor, a agir conforme Teu grande amor e a Te representar aqui na terra, Pai. Nos ajude, Pai, a ser fiel a Ti e a sempre olhar para Ti e a viver pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua verdade. Espírito Santo, desça sobre nós. Faça a Tua vontade aqui na terra, Senhor. Venha sobre nós e seja exaltado através de nós. Nós pedimos, Santo Deus, que o Teu reino venha. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.